Sou um homem velho agora, mas isso aconteceu quando eu era mais jovem. Só quero compartilhar essa história, caso ela possa ajudar alguém. Uma noite, dirigi até um local turístico remoto e estacionei no estacionamento. Eu estava sozinho e sem muito para fazer. Acho que eram cerca de 8 horas da noite quando comecei a ficar com sono e acabei adormecendo. Não sei quanto tempo dormi, mas eventualmente acordei com o som de batidas na janela. Acordei com o pescoço rígido e virei a cabeça na direção das batidas. Havia uma mulher ao lado da porta do motorista, desesperadamente batendo na janela. Ela parecia jovem e estava sozinha. Eu estava muito confuso, já que tinha acabado de acordar. Ela estava falando, então abri um pouco a janela e, com uma voz frenética, ela implorou para que eu a ajudasse e abrisse a porta. Ela disse que estava sendo perseguida por um homem. Eu estava certo de que era real, apesar de ter acabado de acordar. Por um breve momento, pensei que poderia ter visto um fantasma, mas esse pensamento sumiu instantaneamente. Era real e estava acontecendo. Apressadamente, fui destravar e abrir a porta para ajudá-la, mas por alguma razão, hesitei. Algo parecia estranho. Algo estava um pouco fora do comum. Por exemplo, o cabelo, a maquiagem e as roupas dela estavam em perfeita ordem. Não havia um fio de cabelo fora do lugar. Nenhuma maquiagem estava borrada. E se você estivesse sendo perseguida, esperaria que estivesse suando, certo? Algo não se encaixava ali. Ela era boa em parecer frenética e assustada até certo ponto, mas parecia forçado para mim. Era como se ela soubesse o que iria dizer antes de chegar lá, como se fosse um pouco de uma atuação. Olhei ao redor de dentro do carro e não vi mais ninguém nas proximidades. Também não havia outros carros no estacionamento. Comecei a ficar com medo. Uma parte de mim realmente queria ajudar porque, se fosse eu no lugar dela, ou qualquer membro da minha família, eu gostaria de contar com a bondade de um estranho. Mas simplesmente não estava comprando a história dela. Decidi ligar o motor, só por precaução. Achei que poderia usar os faróis para ver se havia alguma verdade nas alegações dela. Não vi nada na frente do meu carro, mas quando ajustei o retrovisor, algo chamou minha atenção. Vi várias figuras, pareciam homens pela aparência, agachados atrás do meu carro, como corredores em um bloco de partida. Quando vi a mulher olhar rapidamente para eles, assim que percebeu que eu os tinha visto, pisei no acelerador e saí daquele estacionamento. Foi difícil dirigir inicialmente porque eu tinha ajustado o banco para dormir mais cedo. Quando estava longe o suficiente do estacionamento, olhei para o relógio e vi que era um pouco depois das 2 da manhã. Lembro-me de pensar que aqueles homens provavelmente estavam tentando se esconder no meu ponto cego. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Se eu tivesse destrancado a porta, acho que, no mínimo, teria sido roubado. Talvez algo pior tivesse acontecido, não sei. Aquela noite me ensinou a estacionar em lugares bem iluminados e próximos a câmeras de vigilância. Hoje em dia, costumo estacionar no centro dos estacionamentos. A partir daquele dia, nunca mais dormi no meu carro em áreas suspeitas como aquele estacionamento. Se for dormir no carro, quero que seja em algum lugar com muitas luzes, banheiros, máquinas de venda automática e câmeras. De qualquer forma, o único grande ponto positivo que tiro daquela noite é que aquela mulher não precisava da minha ajuda, pois ela não foi sequestrada nem perseguida. Eu a odeio por ser tão enganosa, mas estou feliz que ela não estava em perigo, suponho. Por favor, tenham cuidado por aí, pessoal. Isso aconteceu recentemente. Eu estava dirigindo para casa sozinho, em uma área remota, na verdade. Era uma estrada de montanha. Eu estava bem alto na montanha e lembro que já era tarde da noite, passando da meia-noite, enquanto eu voltava para casa. Eu estava dirigindo rápido, admito. Queria chegar em casa o mais rápido possível. Não havia praticamente nenhum carro na estrada, ninguém por perto, e tudo parecia tranquilo. Pelo menos foi o que pensei na hora.
Algo inesperado aconteceu. Quando contornei uma curva, vi uma mulher de vermelho parada no meio da estrada. Eu estava prestes a colidir com ela, mas de alguma forma, consegui desviar e evitar o impacto. Meu coração estava disparado e eu não conseguia acreditar o quão próximo eu tinha chegado de atropelá-la. Por causa da velocidade que eu estava, quase perdi o controle do carro. Foi horrível. Coloquei o carro em marcha a ré, girei o volante para voltar para a pista certa e então olhei para ver se a mulher estava bem. Olhei na direção onde a vi e percebi que ela estava deitada no chão. Meu coração afundou e sei que, se me visse no espelho, estaria pálido como um fantasma. Saí do carro, estacionei no acostamento e corri até ela. Quando cheguei mais perto, vi que era um manequim, do tipo que você vê em uma loja de roupas antiga. O que quero dizer é que parecia desatualizado e definitivamente fora de lugar. Senti um alívio enorme ao perceber que não ia me meter em problemas por homicídio, ou pelo menos, homicídio culposo. Quando o alívio se instalou, a raiva veio com a mesma intensidade que eu estava dirigindo naquela noite. Fiquei muito irritado por alguém ter feito aquilo. Quero dizer, colocaram aquela coisa propositalmente na curva da estrada, sabendo que causaria angústia aos motoristas que se aproximassem. Peguei o manequim e o joguei para o lado da estrada. Talvez até tenha dado um chute na coisa de tanta raiva, não me lembro. Voltei para o meu carro e então algo me ocorreu. Eu precisava de algum tipo de garantia porque não conseguia sair dali sem entender o que diabos havia acabado de acontecer e por quê. Para ser honesto, comecei a acreditar que poderia ser uma pessoa em vez de um manequim. Continuava me perguntando, por quê? Perguntas que eu não conseguia responder. E a principal pergunta que não conseguia responder era: por que havia um manequim aqui no meio do nada? Eu estava curioso demais. Já conseguia me ouvir contando essa história para os meus amigos e sem ter uma boa conclusão, sem ter uma resposta para as mesmas perguntas que eles me fariam. Voltei para dar mais uma olhada no manequim. Por que ele estava vestindo vermelho e deitado na estrada? Olhei mais de perto. Não tenho vergonha disso, mas é um pouco estranho. Puxei as roupas do manequim e ainda bem que fiz isso, porque encontrei algo. Acho que se pode chamar de uma pista, já que havia uma escrita nas costas dela. Havia um nome, uma data de nascimento, uma profissão e o nome de uma cidade escritos ali. Não quero dizer o que era, porque pode estar se referindo a uma pessoa real. As coisas começam a ficar pesadas a partir daqui, então aviso para quem é sensível. A mensagem escrita nas costas do manequim dizia que a mulher a quem se referiam foi vítima de um violento ataque sexual e, devido ao trauma que sofreu nas mãos de seu agressor, decidiu acabar com a própria vida no dia seguinte, presumivelmente bem onde eu estava. Olhei para a escuridão além do guarda-corpo e tudo o que pude ver foi um abismo escuro. A mensagem continuava dizendo que o agressor nunca seria perdoado. Eu nunca vou perdoá-lo, estava escrito repetidamente até o ponto em que a caneta ficou sem tinta. Fui tomado por uma profunda tristeza e uma sensação avassaladora de horror. Não sei se foi uma brincadeira ou algo do tipo, mas parecia real. Eu não queria mais estar ali. Foi nesse ponto que percebi que havia outro carro estacionado, um pouco fora de vista. Não sei se aquele carro estava abandonado, Deus me livre, pertencia àquela mulher e ainda não tinha sido guinchado, ou se pertencia à pessoa que posicionou o manequim ali. Acho que foi a segunda opção. Não sei porquê, mas tenho a sensação de que estava sendo observado. Não passei por aquele trecho de montanha novamente por um ano. Aquilo realmente me assustou. Quando finalmente voltei a passar por lá, não vi mais o manequim. Eu estava dirigindo tarde da noite, voltando para casa. Acho que já era meia-noite. Para chegar em casa, tenho que passar por algumas estradas de montanhas sinuosas e escuras. Essas estradas sempre têm um clima meio assustador no meio da noite. Mas naquela noite, algo mais me aterrorizou.
Virei em uma curva da estrada e tive que pisar no freio. Havia uma mulher no meio da estrada, com os braços estendidos em um gesto de pare. Ela estava bloqueando o caminho. Eu não gostei da situação, mas não tive escolha a não ser parar. Quando o carro parou, ela se aproximou e fez um gesto para eu abaixar a janela, o que eu fiz. Ela me pediu uma carona. Segundo a história da mulher, ela havia sido deixada para trás por um namorado. Eles tiveram uma briga e ele a mandou sair do carro. Aparentemente, ela nem teve a chance de pegar sua bolsa. Ela dizia que não conseguia nem ligar para os pais, pois o celular dela estava no carro do namorado. Senti pena dela imediatamente, mas também pensei comigo mesmo. Por que eu teria que dar uma carona para ela? Outro pensamento começou a surgir na minha mente. E se isso for uma armadilha? Não havia garantia de que o que ela me contou era verdade. Na verdade, parecia uma história bem ensaiada. Tudo estava coberto. Sem telefone, sem carteira e também uma razão para ela estar sozinha ali. Comecei a suspeitar que ela não estava sozinha naquele lugar e que seu papel era parar o meu carro. Senti que poderia haver pessoas escondidas nas laterais da estrada, nas árvores, nos arbustos, esperando o momento certo. Talvez eu fosse ser sequestrado ou algo assim, ou talvez fosse algum tipo de armadilha policial. Eu já vi muitos filmes para saber que, seja o que for, não parecia legítimo. Ela estava ficando cada vez mais desesperada, quase chorando e implorando por mim, mas a atuação dela não parecia genuína. Parecia um pouco forçada, ensaiada e antinatural. De qualquer forma que eu olhasse para a situação, não conseguia me convencer de que era uma boa ideia deixar aquela mulher entrar no meu carro ou desligar o motor. Eu precisava responder. Tentei ao máximo recusá-la educadamente. Me senti um verdadeiro cretino, mas havia algo suspeito naquela situação. Ela queria meu telefone, e eu sabia que era a única coisa que me dava comunicação com outras pessoas. Eu precisava dele, mas, se eu fosse acreditar na história dela, ela também precisava muito do telefone naquele momento. Era a única coisa que a tiraria daquela estrada se eu não desse uma carona. Ela não aceitou não como resposta. Quando ela começou a olhar ao redor enquanto gritava comigo, percebi que era hora de ir embora. Talvez ela estivesse sinalizando para alguém que eu não conseguia ver. De jeito nenhum eu daria meu telefone para ela. Ele estava gravando tudo. Achei que precisaria de vídeo e áudio para minha seguradora, caso algo acontecesse. Comecei a buzinar para ela e a avançar lentamente. Ela se jogou sobre o capô do meu carro, mas eventualmente soltou. Eu segui em frente e olhei para trás pelo retrovisor. Vi que ela se sentou calmamente no meio da estrada. Parecia que ela já estava esperando pelo próximo motorista que aparecesse. Isso também era estranho. Se eu estivesse no lugar dela, pelo menos tentaria voltar a pé em direção a uma cidade, uma casa, qualquer coisa. Comecei a temer pelo próximo motorista que se aproximasse. Liguei para a polícia e avisei sobre a situação, depois segui para casa. No dia seguinte, depois do trabalho, peguei a gravação e coloquei no meu computador como backup, caso fosse solicitado. Conversei com minha namorada sobre o ocorrido e ela ficou furiosa comigo por não ter dado carona para a mulher. Ela ficou muito brava comigo. Fui acusado de ser desumano e cruel, mas ainda defendo minhas ações. Não valia a pena arriscar minha vida. O risco era muito grande. O que está feito, está feito. Não me importo se me consideram cruel ou até mesmo covarde. Eu estava lá, e ninguém além daquela mulher sabe melhor do que eu sobre aquela situação. Que situação difícil foi aquela? Meu hobby é dormir no carro. Gosto de fazer isso nas vésperas de feriados. Não quero que as pessoas me vejam. Geralmente, se me veem, chamam a polícia. A polícia geralmente quer que eu me mova. E se não for a polícia, são os jovens que ficam espiando pelas janelas do meu carro. Isso torna a escolha de um lugar perfeito muito mais difícil.
Foi por volta do verão do ano passado, já era tarde da noite, e eu estava dirigindo por aí, tentando encontrar um lugar decente para dormir. Eu estava em uma estrada de montanha e vi uma entrada para o que parecia ser um prédio desativado. A placa velha e enferrujada me disse que aquilo costumava ser um observatório. Vi um caminhão no estacionamento. Ele deve estar descansando também, pensei enquanto estacionava. Perfeito. Havia outro caminhão no estacionamento também. Estacionei longe dos caminhões, no meio do estacionamento. Peguei meu celular e fiquei mexendo até ficar sonolento. Depois, recuei o banco todo, me cobri com meu cobertor e adormeci. Acordei durante a noite porque minha garganta estava seca. Fui pegar uma bebida na minha bolsa e, enquanto fazia isso, ouvi uma pequena pedra ou algo parecido atingir a traseira do meu carro. Olhei pelo retrovisor, mas não havia nada lá. Imaginei que poderia ter sido um inseto ou algo assim, o que não é incomum. Tomei um gole e voltei a dormir. Na segunda vez, acordei porque realmente precisava usar o banheiro. Olhei para o meu celular. Eram 4h27 da manhã. Saí do carro, torcendo para que o observatório abandonado tivesse um banheiro, mas não tinha. Não queria pular uma cerca e andar por aí no meio da noite para encontrar um banheiro. Encontrei um lugar fora de vista e me aliviei. Enquanto fazia isso, ouvi uma das portas dos caminhões abrir e fechar. Alguém mais estava acordado? Quando voltei para o meu carro, vi um homem parado lá. Ele parecia ter mais ou menos a minha idade. Usava óculos. Você não conseguiu dormir bem ontem à noite, certo? Estava com medo de alguma coisa? Ele perguntou. Olhei para ele meio confuso e perguntei. O que você quer dizer com isso? Ah, você não percebeu então? Respondeu ele. Fiquei um pouco assustado com sua resposta. Quando ele começou a explicar, disse que estava assistindo a um DVD quando eu entrei no estacionamento. Ele achou estranho, já que os caminhoneiros usam esse lugar quase exclusivamente para estacionar e descansar. Quando o DVD terminou, ele olhou para cima e notou uma mulher parada na frente do meu carro com as mãos no capô. Ele disse que ver isso o assustou. Ele tirou os olhos da mulher por um segundo e, quando olhou de volta, ela estava na porta do motorista do meu carro. Ele disse que, quando ela percebeu que ele estava olhando, se abaixou ao lado do carro. Ele continuou me observando e, depois de um tempo, não conseguiu mais ver a mulher. Ele então foi dormir na traseira do caminhão, depois de verificar se as portas estavam trancadas. Achei que ele estava apenas tentando me assustar, então o questionei. Ele disse que, se eu não acreditasse nele, deveria ir checar minha janela em busca de marcas de mãos, pois ela havia esfregado as mãos no vidro quando estava ao lado do meu carro. Ele foi comigo para verificar a janela, mas não havia marcas de mãos. Achei, nesse momento, que poderia ser algum tipo de brincadeira que os caminhoneiros faziam para garantir que não usássemos seus lugares de estacionamento ou algo assim. Fomos verificar o capô. Dessa vez, havia algo lá. Um pequeno par de marcas na frente do carro. Fiquei irritado. Ouvi o caminhoneiro gritar. Ei, tem algo pior na parte de trás, amigo. Havia alguns arranhões e outra pequena marca, como se algo tivesse atingido o carro. Ouvi a porta do outro caminhão abrir e fechar, e um homem mais velho veio até nós. Ele disse que já a tinha visto antes. Ela já esteve aqui antes. Fez o mesmo comigo na minha primeira noite aqui. Achei que ela queria companhia, mas ela não disse uma palavra, apenas ficou olhando. Perguntei a um local sobre ela em um bar naquela estrada. Acontece que ela faz isso o tempo todo, mas só com os recém-chegados ao estacionamento. Mas está tudo bem, ela não vai te machucar, disse o homem mais velho. Olhei para o outro caminhoneiro em choque. Saí dali o mais rápido que pude. Não conseguia lidar com aquilo, sabendo o quão escuro e isolado estávamos naquele lugar. Saber que alguém apareceu a pé, no meio do nada, no meio da noite, só para mexer comigo, nem pensar. Essa é uma experiência assustadora que tive com meu irmão. Na noite em que isso aconteceu, decidimos ir assistir a um filme no cinema. O único problema
era que o filme não estava passando na nossa cidade e teríamos que dirigir um pouco longe. Não nos importamos muito, já que éramos jovens. Eu tinha 16 anos e meu irmão tinha 19. Quando você está nessa idade, sente que tem todo o tempo do mundo. Era uma viagem de pouco mais de 1 hora e a única sessão era à noite. Chegamos a tempo, assistimos ao filme e depois jantamos em um fast food. Pegamos a estrada por volta das 11 da noite e começamos a voltar para casa. Foi uma ótima noite. Meu irmão estava dirigindo e eu estava no banco do passageiro. Estávamos usando o sistema de navegação por satélite, já que estávamos dirigindo por estradas desconhecidas. Embora fosse uma viagem longa e tarde da noite, tínhamos muito para conversar. Falávamos sobre o filme e sobre a comida, por algum motivo. Só para contextualizar, estávamos voltando para nossa cidade natal em Kagawa, vindo de Tokushima, em Shikoku. O sistema de navegação nos levou por um caminho diferente do que tínhamos feito na ida. Parecia que estávamos sendo desviados das rodovias. Achei que isso fosse para evitar um acidente na estrada ou alguma obra noturna. Não era ideal, pois estávamos na Rota Nacional 11, que passava ao lado do mar. Era uma estrada muito bem iluminada e larga. Agora, estávamos passando por curvas sinuosas e estreitas em montanhas. Acabamos nos perdendo um pouco, já que meu irmão e eu não conhecíamos essas estradas e não sabíamos para onde ir. O GPS não estava exatamente nos ajudando, mas, como éramos jovens, achávamos que ele sabia melhor. Então, decidimos continuar seguindo as direções dele, e essa acabou sendo uma péssima escolha. Nos aprofundamos na escuridão da montanha e nos afastamos das luzes brilhantes da rodovia. Tentávamos tranquilizar um ao outro, dizendo que provavelmente estávamos sendo levados a um atalho e que tudo ficaria bem. Confiamos nas instruções do GPS. As últimas luzes de rua desapareceram. Não havia nada além de escuridão à nossa frente e ao nosso redor. Fiquei preocupado, então disse ao meu irmão: "Isso é um pouco estranho, né?" "O GPS diz que está tudo bem", respondeu meu irmão. Ele não conseguiu esconder a preocupação no rosto. Eu podia ver a expressão de preocupação escrita em sua face. Árvores densas se erguiam dos dois lados da estrada, enquanto nosso carro subia mais alto nas montanhas. Por estarmos em estradas irregulares, o carro começou a fazer alguns barulhos estranhos, o que me deixou ainda mais assustado. Engoli meu orgulho e disse ao meu irmão: "Ei, mano, para ser honesto, estou ficando com medo agora. Por que não fazemos um retorno e voltamos para a rodovia?" Meu irmão não respondeu. Ele estava apenas fixado na estrada à frente. Senti meu coração acelerar. Perguntei a mesma coisa de novo, mas ele não disse uma palavra. Observei enquanto ele apertava o volante com força. "Ei, mano, por favor, você está me assustando agora." Quando eu estava prestes a pedir pela terceira vez para ele fazer um retorno, ele respirou fundo e finalmente falou: "Não olhe para trás. Algo estranho está acontecendo." Senti minha espinha gelar. Eu nem entendia direito o que ele queria dizer. Por que ele estava sendo tão vago? Instintivamente, quis olhar para trás, mas fiz o que ele pediu. Fiquei sentado em silêncio, sem coragem de dizer outra palavra por um tempo. Achei que meu irmão poderia estar me pregando uma peça. Nós gostávamos de brincar um com o outro, mas nenhum de nós tinha ido tão longe assim. Isso parecia sério demais. Olhei para ele para ver se ele tinha um sorriso de lado no rosto, mas ele parecia muito concentrado e preocupado. Quando vi aquela expressão de determinação em seu rosto, soube que havia algo atrás de nós. Notei que estávamos acelerando. Meu irmão pisou fundo no acelerador e senti meu corpo ser empurrado para trás no banco do passageiro. Era aterrorizante. A qualquer momento, outro veículo poderia aparecer na direção oposta em uma das curvas da estrada na montanha. Estávamos indo rápido demais. O que quer que estivesse atrás de nós forçou meu irmão a dirigir de maneira extremamente imprudente. Quebrei a ordem do meu irmão e olhei no retrovisor para tentar ver o que estava atrás de nós, mas não consegui ver nada. Meu irmão tinha enlouquecido?
Eu estava em silêncio. Queria implorar para ele diminuir a velocidade, mas não queria distrair sua atenção da direção. Apesar de estarmos nessas estradas escuras e sinuosas, ele acelerava ainda mais. Tinha certeza de que íamos colidir com algo a qualquer momento. Então me preparei. Fiquei tenso. De repente, viramos. Fizemos uma curva fechada à esquerda, e naquele momento, fechei os olhos e me preparei para o impacto. 1 ou 2 segundos se passaram, e eu abri os olhos lentamente e olhei para o meu irmão. O rosto dele estava pálido, e seus nós dos dedos estavam brancos. Era como se ele estivesse segurando o volante com toda a força. Eu não conseguia emitir um som. Apenas rezei para que chegássemos a alguma rua com luzes e longe do que quer que tivesse assustado tanto o meu irmão a ponto de dirigir daquele jeito. Fechei os olhos de novo. Pensar naquela noite agora, lembrando como me senti, me faz sentir pelo meu irmão. Quero dizer, se eu estava tão assustado, imagino que ele estava se sentindo ainda pior, já que era ele quem estava dirigindo. Depois de alguns momentos, meu irmão disse: "Está tudo bem agora. Ele não está mais nos seguindo. Acho que estamos seguros." Abri os olhos e vi as luzes da rua à distância. Era como se minhas preces tivessem sido atendidas. Entramos na rodovia nacional e vi o mar. Sabia que, ao ver aquilo, ficaríamos bem. Não consigo descrever o quão aliviado fiquei naquele momento. Uma vez que o alívio se instalou, surgiu um novo sentimento: curiosidade. Precisava saber o que fez meu irmão dirigir, como se nossas vidas dependessem disso. Precisava saber o que estava nos seguindo. "Mano, o que estava atrás de nós? Algo realmente te assustou, não foi?" Perguntei a ele. Meu irmão respirou fundo novamente e disse algo assim: "Logo que pegamos o desvio para as estradas da montanha, senti que estávamos sendo seguidos. Percebi isso porque, em um ponto, o sensor traseiro disparou. Não vi nada atrás no começo, por causa da escuridão, e foi aí que percebi que estávamos sendo seguidos por um carro sem os faróis acesos. Pensei que quem estivesse dirigindo devia conhecer bem essas estradas da montanha para ter a confiança de dirigir sem luzes. No começo, fiquei aliviado ao ver que outros carros usavam essas estradas, pois pensei que o GPS pudesse estar certo. Mas fiquei desconfortável com o fato de o carro ter os faróis apagados. Queria parar para deixá-lo passar, já que estava acelerando atrás de nós de vez em quando. No entanto, as estradas eram estreitas demais para eu poder encostar e deixar o carro passar. Foi nesse ponto que olhei no retrovisor para tentar ver melhor o motorista. A visão do motorista me deixou sem fôlego. O motorista tinha a luz interna do carro acesa e meu irmão conseguiu ver seu rosto. Ele estava sorrindo. Meu irmão disse que não era um sorriso feliz, mas um sorriso nojento, acompanhado de sobrancelhas franzidas. Foi nesse momento que meu irmão disse que sabíamos que precisávamos fugir daquele carro e de seu motorista. Isso fazia sentido agora. Quando olhei no retrovisor, não consegui ver nada. Quando meu irmão fez aquela curva brusca à esquerda, o carro atrás aparentemente continuou reto. Não temos certeza se o motorista tentou dar a volta para nos seguir, mas não achamos que ele fez isso, porque meu irmão não o viu novamente naquela noite. Conseguimos chegar em casa em segurança, sem mais incidentes. Essa experiência realmente afetou meu irmão. Ele ficou muito mais ansioso e nervoso depois disso. Ele procurou ajuda e, felizmente, não acho que isso tenha deixado cicatrizes permanentes ou algo assim. Meu irmão e eu estamos bem hoje em dia, indo bem, sem ferimentos. Aquela foi uma noite muito assustadora, no entanto. Me torturo de vez em quando pensando quais eram as intenções daquele motorista sorridente. Sinto que ele estava tentando nos levar para algum lugar, já que parecia conhecer bem as montanhas para dirigir no escuro. Ele não teve medo de mostrar seu rosto, e isso é muito perturbador. Faz-me sentir que algo mais do que um assalto poderia estar nos planos. Mas isso, só posso adivinhar.
Eu adoro fazer passeios de carro tarde da noite. Há algo sobre a estrada vazia e o ar noturno que realmente me agrada. Não preciso ter um destino específico em mente, só preciso de combustível no tanque. Uma noite, não muito tempo atrás, eu estava em um desses passeios. Tinha acabado de sair da rodovia e decidi dirigir até um ponto alto que conheço nas montanhas. Achei que a vista de lá de cima seria perfeita. Planejei fumar um cigarro, ouvir algumas músicas e depois voltar para casa. Eu moro em uma área rural, então não é incomum para mim usar as estradas da montanha com frequência. Estava dirigindo por algumas dessas estradas sinuosas e estreitas, subindo para as montanhas, o tipo de estrada cercada apenas por uma floresta densa. Passei por algo na estrada, não sei o que era, mas logo depois que passei, meu carro começou a fazer um barulho, como se estivesse chiando. Percebi o que tinha acontecido. Devia ter passado por um prego ou algo assim, porque parecia que um pneu estava furado. Por sorte, havia uma espécie de área de descanso logo à frente. Decidi parar e dar uma olhada. Estava realmente irritado. Eu amo meu carro e gasto a maior parte do meu dinheiro para mantê-lo em perfeito estado. Tinha acabado de trocar os pneus e agora um deles estava furado. A área não era muito grande. Acho que era usada principalmente como um lugar de descanso, talvez para caminhoneiros em longas viagens noturnas. Havia um banheiro e uma máquina de venda automática lá. Como era muito tarde em um domingo, praticamente ninguém estava por perto. Eu estava sozinho naquele lugar. Estacionei o carro e fui verificar os pneus traseiros. Consegui ver o problema. Havia um furo. Fiquei muito irritado. Acendi um cigarro e fiquei ali, provavelmente suspirando e parecendo abatido. Depois de fumar, decidi que poderia aproveitar para usar as instalações. Então fui ao banheiro. Quando saí de lá, olhei ao redor e vi que não havia nada além de montanhas por toda parte. Estava muito quieto e, para ser honesto, estava um pouco assustador estar ali sozinho no escuro da noite. Meu celular começou a tocar, o que me fez pular de susto. Coloquei a mão no bolso e o puxei, mas percebi que ele não estava tocando. Eu estava enganado. Outro telefone estava tocando e tinha o mesmo toque genérico que o meu. Parecia que o som vinha do outro lado do pequeno prédio do banheiro. Fiquei assustado. Não sabia mais se estava sozinho. Fiquei perto do meu carro por um tempo, esperando ver alguém saindo de trás do prédio, mas ninguém apareceu. Pensando bem, se houvesse alguém ali, essa pessoa deve ter chegado a pé, porque não havia outros carros no estacionamento além do meu. Decidi ir até a parte de trás do banheiro para verificar. Meio que me perguntei se alguém poderia estar machucado ou algo assim. Talvez alguém tivesse perdido o telefone. Achei que valia a pena tentar descobrir. Olhei em volta da esquina da parede de tijolos, o mais furtivamente que pude, e não acreditei no que vi. No chão, havia inúmeros celulares quebrados, e um deles estava tocando. Pensei na sequência de eventos que me levou até aquele estacionamento, e em seguida, corri de volta para o meu carro o mais rápido que pude. Não me importei em danificar meu carro, só queria sair de lá o mais rápido possível. Voltei pelos caminhos da montanha e segui em direção à segurança das luzes. Escolhi sair de lá por algumas razões, e se elas não forem óbvias, vou explicá-las para você. Primeiro, acredito que o pneu furado foi intencional. Acho que passei por algo que foi colocado na estrada de propósito, estrategicamente, para que eu tivesse que parar na área de descanso para verificar o carro. Acho que aquela área de descanso é onde algo terrível acontece. Acho que os telefones foram quebrados e jogados ali, mas quem quer que estivesse fazendo o que quer que fosse com os telefones, não conseguiu quebrar pelo menos um deles. Por isso um deles estava tocando. Me pergunto se era um dos amigos ou familiares das vítimas ligando para saber onde elas estavam. Digo vítimas porque acredito que algo sinistro estava acontecendo. Agora que penso nisso, talvez alguém estivesse ligando para me fazer atender o telefone, e quando eu estivesse distraído, seria atacado. Não sei ao certo, mas estou muito feliz por ter saído de lá sem descobrir.
Relatei isso à polícia local e eles disseram que iriam investigar, mas não tive retorno. Realmente me pergunto o que poderia ter acontecido se eu tivesse atendido o telefone. Não gosto de pensar no que aconteceu com os donos de todos aqueles celulares. Na verdade, já rezei 1 ou 2 vezes para que eles tenham apenas sofrido um assalto. Isso aconteceu no início da primavera de 2010. Minha esposa e eu estávamos indo para a cabana dos meus pais no interior de New Hampshire para passar o fim de semana. Ambos tivemos que trabalhar até mais tarde do que o habitual, então sabíamos que não chegaríamos antes de 1 da manhã. Isso não era realmente um problema, pois morávamos em Massachusetts e a viagem normalmente durava apenas 4 horas, dependendo do trânsito. A cabana em si fica em um pequeno e muito isolado lago, no final de uma estrada de terra particular sem saída. O isolamento é em grande parte o atrativo. Não há telefone e para obter sinal de celular é preciso dirigir alguns quilômetros até a cidade. Há apenas uma outra casa do nosso lado do lago e eles nunca estão por lá. Existem apenas 6 cabanas em todo o lago, então é praticamente tão isolado quanto você pode conseguir na Nova Inglaterra moderna. De fato, para chegar à nossa estrada particular, você precisa dirigir 1 quilômetro por outra estrada de terra, cruzar um caminho estreito que atravessa o lago e então pegar uma bifurcação com placas que dizem claramente "sem saída, propriedade privada". Mesmo assim, ainda é mais 1/4 de milha até a cabana. Basicamente, este não é o tipo de lugar que alguém encontraria por acaso. Chegamos à cidade um pouco depois da 1 da manhã e paramos no posto de gasolina próximo, esperando pegar alguns lanches para o resto da noite. No entanto, não foi surpresa que o posto de gasolina estivesse fechado, mas já tínhamos comprado cerveja antes de sair, então poderíamos esperar até amanhã para comprar suprimentos e ainda ter uma boa noite. Bem, depois de dar a volta, enquanto estávamos saindo do posto de gasolina, notei que as luzes de uma caminhonete acenderam na parte de trás do posto. Não pensei muito nisso. Não tinha motivos para isso. Estava apenas empolgado para chegar à cabana e começar o fim de semana. Do posto de gasolina até a cabana eram cerca de 10 minutos e todas as estradas eram sem iluminação e bastante rurais. Depois de 1 minuto ou mais, notei faróis no meu espelho e assumi que era a mesma caminhonete que eu tinha visto no posto. Não mencionei isso à minha esposa porque realmente não pensei que estivessem nos seguindo e não queria deixá-la nervosa. Mas quanto mais eu pensava nisso, mais achava estranho que a caminhonete estivesse parada atrás do posto com as luzes apagadas. Porém, depois de ver a caminhonete fazer a segunda curva atrás de nós, comecei a me preocupar. Era quase 1:30 da manhã. Por que essa caminhonete estava na estrada? E mais importante, por que estava fazendo as mesmas 3, agora 4, curvas que nós? Isso continuou por 5 minutos, e quando me aproximei da primeira estrada de terra que nos levaria à cabana, pensei em passar direto e fazer algumas curvas aleatórias para ver se estavam realmente nos seguindo. No entanto, parte de mim ainda achava que estava sendo estúpido e paranoico. Além disso, não queria alertar minha esposa de que achava que estávamos sendo seguidos. Então decidi fazer a curva, mas não usei o pisca-pisca. 10 segundos depois, vi a caminhonete virar atrás de nós. Meus alarmes começaram a soar. Não posso enfatizar o quanto seria improvável que alguém além de nós estivesse indo naquela direção, especialmente a essa hora da noite. Como mencionei antes, há apenas 6 cabanas no lago. Há 2 chances de virar em direção às outras cabanas antes da bifurcação que leva à nossa estrada particular, e eu observei com total desespero enquanto a caminhonete passava pela primeira saída. "É o seu vizinho?" perguntou minha esposa. Ela aparentemente estava prestando bastante atenção na caminhonete também. "Não, eu não acho. Não sei quem é", respondi, o que era verdade. Consegui ver que a caminhonete era escura e minha mente correu. Meu vizinho dirigia uma caminhonete vermelha mais antiga.
Que estranho. Você acha que estão nos seguindo? Perguntou minha esposa. Eu não sei. Provavelmente não. Talvez estejam perdidos. Tentei manter a calma e agir como se nada estivesse errado, apesar de estar completamente em alerta. A segunda saída passou e a caminhonete ainda estava atrás de nós. A travessia para o outro lado do lago estava se aproximando, e logo depois estava a bifurcação que levava à nossa cabana. Quando você chega à travessia, a única chance de dar a volta é na própria cabana. As duas estradas que bifurcam são, não apenas sem saída, mas também de mão única. Você tem que dirigir até o final e realmente dar a volta na nossa entrada ou na do vizinho. Quando nos aproximamos da travessia, meu coração afundou. Era primavera, então toda a neve derretida havia elevado o nível da água muito mais do que eu pensava que seria. Julgando pelo nível da água na travessia, sabia que nossa estrada estaria inundada, e não apenas alguns centímetros. Às vezes, após grandes tempestades, isso acontecia, e tínhamos que estacionar na bifurcação e caminhar pela água até a cabana, e às vezes voltávamos ao carro de canoa. Acho que é um bom momento para mencionar que eu estava dirigindo um Volkswagen Golf GTI. Quando cheguei à bifurcação, meu pior medo se concretizou. Em meus 25 anos indo para essa cabana, nunca tinha visto a estrada inundada como estava. Literalmente parecia que a estrada terminava e o lago começava. Parecia mais uma rampa de barco do que uma estrada. A altura do carro era de cerca de 5 a 6 polegadas. Na verdade, eu já havia rachado o cárter desse carro ao bater em uma pedra no ano anterior, dirigindo por essa mesma estrada. Com os faróis da caminhonete se aproximando atrás de nós, fui forçado a tomar uma decisão. Poderia parar o carro e esperar que a caminhonete que estava nos seguindo pelo meio da floresta no meio da noite nos alcançasse? Ou poderia arriscar dirigir meu carro, totalmente inadequado para situações off-road, por uma estrada de terra muito inundada no meio da noite? Engatei o carro em segunda marcha e entrei na água, esperando que não fosse tão profunda quanto parecia. A água estava ainda mais alta do que parecia. Primeiro, chegou logo abaixo dos faróis, e então, quando a estrada afundou, passou sobre os faróis, o que matou 90% da minha visibilidade. Olhei pela janela do lado do passageiro e parecia que o lago chegava à beira do carro. Era apenas escuridão, flutuando pelo meio de um lago preto. É a única maneira que posso descrever. É seguro fazer isso? Disse minha esposa, obviamente assustada. Não, claro que não. Foi incrivelmente estúpido o que fiz. O que eu estava pensando? Não tínhamos sinal de celular para pedir ajuda se ficássemos presos, ou para chamar ajuda se a caminhonete decidisse nos seguir. Provavelmente não, mas não posso parar agora, disse, e acelerei o carro. Olhei no espelho retrovisor e vi a caminhonete parada na entrada da nossa estrada, à beira da água inundada. Me sentia absolutamente enjoado. Não apenas eles entraram na nossa estrada, mas também teriam muito mais facilidade em navegar pela estrada inundada do que meu pequeno Golf. Além disso, mesmo que eu conseguisse, se eles nos seguissem, não teríamos para onde ir. Era um beco sem saída. Não me lembro de uma vez recente em que me senti tão impotente. Eu não sou um cara grande, então se houvesse mais de uma pessoa naquela caminhonete e eles quisessem causar problemas, poderiam fazê-lo e teriam o lugar perfeito para isso. Comecei a pensar nas coisas que tinha no carro que poderia usar como arma se precisasse, mas sabia que não tinha nada que pudesse alcançar rapidamente. Ondas e mais ondas de arrependimento e medo me invadiram. Era realmente difícil medir onde a estrada estava, mas tendo dirigido por essa estrada centenas de vezes e julgando pelas árvores de ambos os lados, sabia que a estrada começaria a subir em breve e, com sorte, a água não seria tão profunda. Eu estava certo. Depois do que pareceu uma eternidade, senti o carro começar a subir e sair da água, descobrindo os faróis centímetro por centímetro. O carro subiu mais e mais, até sair da água e estar em terra seca.
Meu coração quase explodiu de alegria. Verifiquei o espelho novamente para ver a caminhonete ainda parada no início da estrada. Pisei no acelerador e fiz a curva seguinte a toda velocidade. Nesse ponto, eu conhecia bem a estrada e sabia que não estaria mais inundada, mas estava preocupado que, depois de ver meu carro atravessar a água, a caminhonete nos seguisse. Quando chegamos à cabana, desliguei o carro e fiquei esperando os faróis da caminhonete aparecerem na curva. Eles nunca apareceram. Depois que entramos, conversamos sobre como todo o encontro foi estranho, mas eu ainda tentei manter a calma. Eles devem estar perdidos e decidiram dar meia volta depois de ver as condições da estrada, disse. Fiz piadas sobre o quão estúpido eu fui dirigindo pela água, mas no fundo, ainda estava completamente assustado e em alerta máximo. Quem quer que estivesse naquela caminhonete sabia onde estávamos e sabia que não seria fácil para nós sair. Poxa, tudo o que eles precisariam fazer era estacionar no final da estrada e esperar por nós. Passei o resto daquela noite ouvindo o som de motores de carro e esperando ver faróis descendo aquela estrada. Depois de algumas cervejas e um filme, acabamos adormecendo, mas mesmo assim, não foi um sono tranquilo. Fiquei deitado na cama, ouvindo e esperando por sons, com um machado na porta e minha faca na mesa de cabeceira. Foi péssimo. Na manhã seguinte, voltei pela estrada inundada, o que ainda era muito arriscado, e estacionei na bifurcação. A caminhonete não estava em lugar nenhum e ninguém nos incomodou pelo resto do fim de semana. Tudo acabou bem, mas ainda é o encontro mais assustador que já tive, ou potencialmente tive.